no ar, mais um Antenados na Geral, começando nesse dia que o Senhor fez. Hoje eu oro para que Deus possa abençoar muitíssimo a sua vida e que na sua vida Deus possa ser a suficiência. Fazer como um dia Filipe disse para Jesus: mostra-nos o Pai e isso nos basta. A presença de Deus é suficiente na nossa vida. Eu não sei o que você está vivendo hoje, mas Deus é suficiente. Eu oro para que a graça de Deus te agracie, te abrace, te recompense, te mantenha de pé, perseverante nesse caminho da graça. Muito bem, hoje no Antenados na Geral vamos falar sobre a importância do perdão. Perdão é fundamental para mim e para você, porque nós fomos perdoados por Deus. E para participar do programa de hoje, falar sobre o perdão, eu convido ele, que é pastor e teólogo, Max Cassim. Bem-vindo ao Antenados na Geral. Obrigado, Pablo. Obrigado, produção. Mais uma vez estamos aqui. Muita honra, muito orgulho e será muito bom, com certeza, mais um debate aqui. Ele também, que é bacharel em teologia pela FATAD, é diretor da Escola de Teologia Paideia e do Instituto Bíblico IBTER. André Luiz, bem-vindo mais uma vez ao Antenados na Geral. Muito obrigado, Pablo. É um prazer retornar. Um tema importante, prático, né? Meu respeito aí ao pastor Max, Silas, Jean Max Cassim. Deus abençoe a todos. Ele também, que é pastor presidente da Assembleia de Deus, Ministério Águas Purificadoras em Paciência, pastor Silas Cavalcante. Bem-vindo mais uma vez, Antenados na Geral. Obrigado, Pablo. É sempre uma alegria estar aqui e espero poder contribuir com a temática. Ele também, que é pastor auxiliar da Assembleia de Deus do Governador, na Ilha do Governador. Atualmente dirige a filial da Freguesia da Ilha. Teólogo, bacharel, professor, escritor, conferencista, Jean Max. Bem-vindo. Obrigado, Pablo. É uma honra estar aqui. Eu tenho certeza que vai ser um tema muito abençoador. Muito bem, então vamos falar aqui sobre o perdão, porque muitos pensam que o perdão é apenas um sentimento, mas está para além do sentimento. Vamos lá, o perdão é uma das temáticas mais presentes na vida humana e principalmente na vida cristã. A palavra nos ensina sobre o perdão e nós os buscamos todos os dias. Hoje, o Antenados na Geral vai falar da importância do perdão. Pastores, vamos lá. O que é perdão? Vamos pensar no perdão segundo as Escrituras. Por que nós fomos perdoados por Deus? E por que nós precisamos de perdão? Por que o ser humano precisa ser perdoado, pastor André? O homem é pecador, caído, e sem o perdão divino ele está sujeito à ira divina, não é? Deus, com o seu muito amor que nos amou, sua riqueza de misericórdia, propiciou um meio para que nós fôssemos perdoados. Satisfez a sua justiça, colocou a sua ira sobre o Filho de Deus, e a partir daí, né, mediante a fé, através dessa graça, eu posso ser perdoado. E quando eu recebo esse perdão, eu devo também estender esse perdão a outras pessoas. Eu devo pensar assim: se Deus me perdoasse, eu estaria debaixo da ira. Recebendo eu esse perdão, porque eu vou negar a outra pessoa. Pastor Jean? Concordo plenamente. O perdão existe para satisfazer a ira divina. Ele cumpriu essa ira no Senhor Jesus. E por causa disso, a sua graça nos alcançou. Em Cristo nós somos reconciliados com Deus, então tem essa proposta. O perdão ele existe para nos reconciliar. E receber esse perdão e reter o perdão a outras pessoas me faz contrariar essa graça de Deus. Nós temos uma parábola que Jesus conta na Bíblia de um certo homem que devia 10.000 talentos a um rei. O rei resolve perdoar esse homem. E um outro homem que devia 100 dinheiros a ele, cerca de 300 vezes menos do que o que ele devia, 300.000 vezes, acho, agora tem que fazer a conta direito, menos do que ele devia, ele decidiu negar o perdão a esse homem. E o fato dele ter negado o perdão fez ele perder o perdão que já tinha alcançado. Então, a oração que Jesus ensinou era muito clara: eles perdoam as nossas dívidas como nós perdoamos os nossos devedores. Então existe uma codependência, uma correlação entre o perdão que eu ofereço para o perdão que eu preciso. É interessante que, hein, pastor Silas, que parece que o homem nasce já de costas para Deus, né? Ele já nasce em rebeldia por causa do pecado original.
Mas há uma dificuldade do ser humano entender isso. Há uma cegueira, há uma batalha espiritual que as pessoas não entendem. Até o próprio jovem rico ali na parábola se justificando. Tá? Tanto é que Jesus teve que utilizar a lei para revelar o pecado dele. Mas por que há essa cegueira na vida do homem de não reconhecer que ele precisa de perdão? Às vezes o cara tem uma boa família, é um bom trabalhador, é honesto, tem uma vida moral, ética, diante da sociedade, é bem vista, mas ele, por isso, ele se justifica e acha que não precisa do perdão de Deus. Como é que a gente pode entender isso? Explicar por que o ser humano acha que não precisa ser perdoado por Deus? Às vezes as pessoas questionam por que o erro que Adão cometeu, que os primeiros seres humanos cometeram, recaiu sobre nós, e por que eu tenho a ver se Adão, se Eva, cometeu o pecado de desobediência? Eu não estava lá, não tenho culpa. Só que as pessoas têm essa dificuldade. E você vê vários textos bíblicos mostrando que Paulo fala em Romanos 3, todos pecados e destituídos estão da glória de Deus, e nós recebemos esse pecado original, esse pecado que nasceu lá, e todos pecaram. A Bíblia fala que não há um justo sequer. Então, existem vários textos nos convidando e nos chamando a questão de reconhecer o nosso pecado, a nossa vida pecaminosa. Mas alguns não entendem isso, acham que não tem culpa, mas temos culpa, herdamos esse pecado adâmico. E a Bíblia diz que todos nós somos filhos da ira. Todo ser humano, quando nasce, automaticamente se torna filho da ira. E aí ele precisa reconhecer o senhorio de Cristo para ser transformado em filho de Deus. Há uma tese de que todo mundo é filho de Deus, e não é. João 1 diz que Jesus veio para os seus não recebeu, mas todos quanto o recebeu, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Então, o perdão é intrínseco à questão do arrependimento, de reconhecer o nosso pecado para receber o perdão do Pai. E como muito bem disse o pastor Jean, Deus ele é sábio nessa condição, porque ele atrelou o perdão de Deus a eu perdoar o meu irmão. Se eu não perdoar o meu irmão, eu também não recebo o perdão de Deus. E a palavra, como está no Pai Nosso, Jesus ensina, perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos a quem nos deve, é um princípio de que é rasgar a cédula. Jesus rasgou a cédula do pecado. Então, perdoar a dívida é isso, é dar à pessoa a liberdade daquilo que ela cometeu, dizer, olha, você está perdoado, você está livre disso. Então, é uma condição que nós temos que praticar, com certeza, e reconhecer a nossa miserabilidade como seres humanos e receber o perdão. Esse perdão, o homem, pastor Max, eu acho que só reconhece por um milagre mesmo divino. Acho que pela razão, às vezes tu pode até tentar explicar racionalmente, mas é só mesmo o poder do Espírito, que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Porque às vezes eu tento explicar para algumas pessoas, olha, Deus criou o universo, então esse Deus, ele criou para a glória dele, ele é digno de ser adorado. Então, nada melhor do que você oferecer a gratidão ao Criador. A criatura deve algo ao Criador. Uma vez eu estava explicando isso para um rapaz na rua, falando, olha, você não tem um pai e mãe? Você não precisa aprender que você tem que honrar pai e mãe. É a ordem da natureza. A criatura deve sempre algo ao Criador. Mas eu vejo que nem todo mundo entende isso. Eu acho que o perdão divino é um milagre, que tem que acontecer na vida da pessoa para reconhecer que ela precisa desse perdão. É porque é o seguinte, Pablo, assim, no meu ponto de vista, o homem ele tem essa dificuldade de reconhecer os seus erros, por normal. E isso é para com Deus, para com o próximo. O homem não gosta de assumir que ele está errado. Nenhum. O homem que eu falo, geral. Assumir erros, como é que eu vou dizer? É algo totalmente, assim, digno de se dizer que é humildade. Porque o orgulho do homem não deixa o homem se encurvar. Tu vê ali Adão, falando, não, foi a mulher que me... Entendeu? Porque, olha só, tudo começa lá. Porque quando Adão e Eva pecam no paraíso, Deus chama Adão, grita, a voz dele ecoa pelo jardim, dando uma oportunidade dele se apresentar e dizer o que ele fez, ele se esconde. Porque é muito vergonhoso para alguém falar, eu errei. Então Deus ainda assim chama Adão, sabe como ele está, fala com ele, e ele escondido grita, eu estou aqui, estou nu, estou com vergonha. Mas quem falou que você está nu? Quem te disse isso? E Deus todo momento tentando ali justamente o quê? Resgatar o homem. E o homem, a questão dele ser resgatado, justamente o reconhecer. E o reconhecer, por causa da dureza do nosso coração,
só através da ação do Espírito Santo de Deus mesmo. Porque por mais que nós venhamos tentar, com as nossas palavras, com a nossa intrepidez, tentar convencer alguém, ainda assim vai ser pouco para quebrar um coração de pedra. Então a autojustificação é um inimigo, né, do perdão, né? Da pessoa reconhecer do arrependimento. Acho que a autojustificação pode ser um grande adversário, que é exatamente o que o Max está falando, né? Que é o fruto do pecado. É porque aquilo, Pablo, as pessoas veem pecado só porque está do lado de fora. Então, tipo, eu não mato, eu não adultero, pô, eu sou santo. Só que os piores, tá tudo incubado. Eu diria até o seguinte, as pessoas, elas, não é que elas só consideram o pecado que está do lado de fora. Elas só consideram o pecado que está fora da curva. Então, assim, a minha sociedade, né, aceita esse nível aqui de erro. Sim. Fora da curva, aí tudo bem, eu admito, eu tenho um problema. Mas se eu estiver dentro da curva, dentro da normalidade, eu estou legal. Esses dias a gente estava considerando a situação que envolve roupa, né? Uma moça lá bem exposta, indecentemente vestida. Aí nós comentamos com uma pessoa para tentar corrigir aquilo, aí o garoto disse assim, não, ela não está indecente, não. Disse, meu filho, mas a intimidade da moça está aparecendo. Mas hoje é normal. Na sua época podia ser indecente, mas hoje não é. Então, quer dizer, agora está na curva, entendeu? E a minha esposa ficou chateada, isso daqui a pouco a gente vai encontrar alguém transando na rua e você vai querer chamar a atenção, a pessoa vai dizer assim, ó, você está me chamando, repreendendo por quê? Isso aqui todo mundo faz isso. Então a gente tem que entender que as pessoas elas não consideram que pecam se estiver dentro de uma aceitação social. E a nossa base não é a cultura, né? É a palavra. Não é a cultura, é a palavra. Muito boa. Contra a cultura. O pastor Max estava falando aqui sobre os piores pecados que são internos. Até um programa que a gente teve aqui falamos sobre isso, que a pior manifestação demoníaca não é nem aquela cara que fica estribuchando no chão, gritando, que nem uma cobra. A pior é o Judas batizado. Né? Que o cara que está ali trabalhando, anda com Jesus, come com Jesus, só que ninguém está vendo. Tu tem que ter o discernimento espiritual para poder entender que aquele cara ali está sendo usado por Satanás. O diabo entrou nele. Olha só como é que é forte o discernimento espiritual. Então, o cara acha que está justificado, às vezes, porque ele está dentro da curva. Né? Ele está dentro da curva da moralidade e ele não entende que quem define a vida do homem não é a cultura, é a palavra de Deus. É assim que a gente tem que anunciar para o povo. Esse tipo de pecado, ele impede a pessoa ser salva. A justificação para Deus, ela é completamente odiosa. Porque a partir do momento que eu me justifico, eu não preciso de justificação. Não é? É a questão do fariseu e do pecador. Dou graças a Deus que eu não roubo, não mato, não adultero, pago imposto em dia. E esse aí não, esse camarada é cachaceiro, esse aqui é viciado, esse aqui é prostituto. Então, julgando. Eu tô bem. Aí o outro vem e olha para Deus e diz, realmente eu não tenho nem digno de estar aqui, tem misericórdia de mim. Aí Jesus vai escandalizar, porque eles estão ali na meritocracia, na meritocracia. Aí Jesus vai dizer, ele desceu justificado e o outro não desceu. Então, a meritocracia, e às vezes acontece dentro da igreja, a gente quer trabalhar com Deus com mérito, né? A gente começa a se achar bom, começa a se achar merecedor de ser abençoado, ou de receber algo, ou de ser mais santo que alguém. Então, isso é um pensamento completamente errado, né? Toda carne diante de Deus não tem como ser justificada. A justificação é através de Cristo, isso tão somente. Agora também tem um extremo, né, da autocomiseração também, que o cara, às vezes, ele sabe que ele é pecador, mas assim, ele vai além disso. Ele se acha tão miserável que a autocomiseração, ele se humilha de tal forma que eu acho que ele já passou do limite, né, do natural. Isso que é importante a gente instruir o povo, porque às vezes o cara está ali, ele tem uma autoestima baixa, a autocomiseração está consumindo a vida dele, a alma dele, e ele acha que é isso que Deus quer para a vida dele. Que existe muito isso. O próprio Martinho Lutero passou por isso. Ele se esbofeteava, ele ele um tipo se de mutilava. Também. Também é o inverso. A meritocracia do sofrimento. É a meritocracia do sofrimento. Quanto mais eu sofro, mais eu sou justificado. Que isso aconteceu também na história da igreja. Essa é uma linha muito tênue, né, Pablo? Porque
A gente sabe que somos salvos pela graça. Se a graça não se manifestar, não tenho como nem me arrepender. Eu preciso que a graça se manifeste para que eu alcance o arrependimento. Mas a gente tem a Bíblia dizendo assim: quem encobre a transgressão nunca prosperará. Quem confessa e deixa, alcança a misericórdia. É mais ou menos o que a gente fala para os nossos filhos. Independente do que for, fala a verdade. Entendeu? É melhor você assumir do que você tentar esconder o erro. Então, essa é a proposta da Bíblia. O perdão está sempre à disposição. O que é isso? Graça. É a manifestação da graça, a possibilidade do perdão. Mas esse perdão, ele é ofertado a quem não esconde, a quem confessa e deixa. Então, de uma certa forma, eu não consigo dissociar isso. Eu sei que há uma tendência até moderna de se popularizar essas questões ligadas aí ao calvinismo principalmente, mas eu não consigo dissociar, porque se a decisão é encobrir, eu não prospero, nunca prosperará. Quem confessa e deixa alcança a misericórdia. Quer dizer, a misericórdia já está aqui à minha disposição, mas eu não a alcanço se eu não confessar e deixar. Então Deus, ele também perdoa se houver um arrependimento. Enquanto não há arrependimento, aquele perdão está disponível, mas não tem eficácia sobre a vida de quem esconde. Muito bem, esse primeiro bloco foi para conta. Vamos para um breve break, mas você que está aí ligadinho, não saia não, que o Antenados volta já já. Estamos de volta para o segundo bloco do Antenados na Geral, falando sobre o tema de perdão. Esse é um dos temas que você sugere aqui para a gente. Eu já quero incentivar você que nos assiste a enviar um tema, uma mensagem, uma pergunta. Pode gravar um vídeo no WhatsApp, anota o telefone que está debaixo da sua telinha. Inclusive, esse programa sobre o perdão vai direto para o nosso canal no YouTube. Você vai poder rever, acessa lá, bota Antenados. Você vai ver uma lista de programa nosso com todos os temas dos mais diversos. É muito bom que você participe e sugere temas, porque o patrimônio da Boas Novas é a sua presença, é a sua audiência. Vamos lá, pastores, qual o benefício do perdão na vida daquele que perdoa? Que é importante a gente falar sobre isso, porque pensamos que o perdão só beneficia a outra pessoa, só que, na verdade, o perdão beneficia mais quem perdoa do que quem é perdoado. Porque o cara que guarda a mágoa no coração, é uma frase que eu ouvi um dia desse aí, é como se o cara tomasse um veneno, a mágoa, esperando o outro morrer. É a chamada raiz de amargura. É a raiz de amargura, né? Que o cara, quem morre é o cara que não perdoa. Então, qual é o benefício do ser humano que perdoa? Saúde, principalmente. Existem várias doenças psicossomáticas que estão atreladas à questão da pessoa não perdoar. Depressão, até amidalite, né? Até câncer. Câncer, principalmente. Amidalite também. Já cientificamente comprovado. Então, o perdão, ele é benéfico, espiritualmente falando. A palavra perdão significa deixar embora, né? Abrir mão. Como é difícil para nós abrirmos mão? Porque nós somos automaticamente arrogantes, prepotentes. O Bruno, por exemplo, ele foi condenado em primeira instância a 22 anos de prisão, ele foi julgado, foi condenado. Por um erro da justiça, né, por demorar o recurso dele a ser julgado, o ministro Marco Aurélio o liberou e criou toda essa celeuma que nós estamos vendo aí. E o Bruno, ele está solto, é legal? Sim, é legal, mas não é moral. Nem tudo que é legal é moral. O Bruno vai me dar uma entrevista. Eu acho que ele precisava de um assessor de imprensa, alguém que pudesse orientar ele. E ele está se autodenominando evangélico, junto com a esposa dele. Mas, me perdoe, mas ele não está ainda demonstrando o fruto do Espírito. Ele deveria ali abrir o coração dele. Ele deveria pedir perdão à mãe, ele deveria pedir perdão à sociedade, ele deveria pedir perdão à legião de fãs que ele tem. Ele deveria confessar onde está o corpo desta menina. Mas o que ele foi? Ele foi arrogante, prepotente, altivo, não demonstrou em momento algum arrependimento. E eu quero até agora também dizer que hoje eu vi um vídeo de manhã e fiquei muito feliz do Thales Roberto. O Thales Roberto fez um vídeo, botou no YouTube, né, ele colocou, abriu o coração, porque ele, né, em 2015 falou que ele estava acima da média, que podia juntar todos os cantores, que ninguém passava ele, que ele era o cara. Isso afetou a carreira dele, isso afetou a vida dele, ele foi bombardeado na internet.
né? Infelizmente, ele plantou e colheu. A lei da semeadura não falha. Mas hoje ele rasgou o coração, ele foi lá, pediu perdão aos pastores, pediu perdão à igreja. Eu quero parabenizar o Thales Roberto. Deus continue abençoando a você, meu querido. Vamos continuar orando por você e que ele possa voltar. Acho que ele está voltando para o Brasil e é bom. Então, o perdão, ele é capaz de nos curar. Deixa eu só dar um testemunho rapidamente. Uma senhora, aprendendo a dirigir no meu bairro, numa rua morta do bairro, matou a minha mãe atropelada. Atropelou a minha mãe. Sem carteira, com o carro atrasado. Passou por cima e matou a minha mãe de 80 anos, 79 anos minha mãe tinha na época. E eu fui para o cemitério, enterrei minha mãe, o coração angustiado, o coração ali, né, pedindo a Deus, o Espírito Santo me desse força. Quando eu saí do cemitério, depois de enterrar minha mãe, o Espírito Santo falou, vai na casa dessa senhora. Eu falei, não, deve ser o diabo que está falando no meu ouvido. Eu falei, não é. Não, vai na casa dessa senhora. E eu conhecia a vizinha lá do bairro, a senhora do bairro. Eu falei, tá bom, eu fui, mas por mim mesmo não iria. Eu estava muito angustiado. Fui na casa dela, era uma casa de segundo andar, subi aquela escada, só Deus sabe como. Fui com a minha família, com meus filhos, com a minha esposa. E eu cheguei e perguntei a ela, o que houve? Ela começou a contar, dar o lado dela, e ao mesmo tempo havia no meu coração uma mágoa, havia uma angústia no meu coração. E a gente, pastor, a gente está sempre pregando perdão, a gente está sempre falando sobre perdão, e às vezes aquilo vai nos cobrar lá na frente. Eu queria, assim, muito que ela pagasse por aquilo que ela fez, e às vezes usando até um lado não da lei, talvez um lado da vingança. E a Bíblia diz em Romanos, não se deixais vencer do mal, Romanos 12, 21, se eu não me engano, mas vença o mal com o bem. E aí o Espírito Santo foi nos aliviando, nos confortando e nos dando a capacidade. E eu orei por aquela mulher, tomei café com ela, comi bolo, orei por ela, saí do cemitério, fui para a casa dela, orei e saí dali curado, aliviado, vencedor. Então o perdão é isso, ele nos limpa, nos restaura, tira a raiz de amargura. É importante dizer isso porque o perdão ele não é apenas um sentimento, porque pelo sentimento do Silas, acho que você não iria lá, você foi por decisão. Né? Porque tem pessoas hoje que sofrem muito, né, Jean, com essa coisa do perdão. Só que ela está confundindo o que é perdão. Ela acha que o perdão é esquecer, apagar e não sentir mais nada, quando na verdade não é isso. E ela né? está esperando sentir. É decisão. Pelo que a gente ouviu aqui, se o pastor Silas esperasse sentir, ele estava até agora amargurado com isso. Então, o que fez ele sair do cemitério para a casa daquela mulher não foi nenhum sentimento. Ele não foi movido pelo coração. E a Bíblia deixa muito claro que o coração é a mais enganosa de todas as coisas. Ele foi movido por uma consciência cristã transformada pela palavra. Né? A Bíblia diz, não vos conformeis com esse mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento para que experimenteis qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. A vontade de Deus é essa. O Senhor não queria o filho, né, o Silas, pastor Silas, filho da senhora que faleceu, preso àquela situação, preso àquela circunstância, porque, na verdade, ele citou bem aqui, perdão é deixaria, a palavra kalash significa desapegar, desatrelar. É como você chegar lá uma carroça e tirar. Você está arrastando aquela carroça, né, a figura da locomotiva, né? Está arrastando vagões e mais vagões. Tem gente assim, hoje em dia, arrastando vagões pesadíssimos, com muitas pessoas. E parece que, quando ele acostuma a carregar um fardo, ele vai pegando os outros também. Ele pega a mágoa até de problemas que outras pessoas tiveram e vai enchendo o vagão. Daqui a pouco essa locomotiva não tem vida útil, não vai avançar. O que é perdoar? É chegar naquele engate lá e soltar. Liberar. Está liberado daquele fardo. Né? Outra questão do perdão é a charizomai. Ele descende dessa palavra. E é muito interessante porque vem da palavra, ela também produz a palavra charisma, que é de onde vem o amor, né? Caridade e amor. Então vem da mesma raiz. A fonte que gera o perdão é a mesma fonte que gera o sentimento, né? É a decisão de amar. Agora, o bacana do perdão é que no latim ele vem do perdoare. Significa você vai doar daquilo que é seu. É importante que eu veja o devedor, a pessoa que me deve, como alguém que não pode pagar. Me perdoe aqui, pastor Silas, usar o testemunho que o senhor deu, né? Mas a mulher não podia restituir o prejuízo que lhe deu. Não podia. Ela é, humanamente falando, como todos nós seríamos, incapaz de pagar uma dívida dessa. Incapaz. 30 anos de cadeia que ela pagasse não ia mudar o sentimento, não ia mudar a perda. A situação não ia recuperar, não traz da sepultura. Então, o que aconteceu? Ela tinha como pagar aquilo? Não. Aqueles 10 mil talentos do rapaz da parábola.
Então, o que é perdoar? É ele pegar de si. Ele tinha nele, fruto da ação do Espírito Santo em seu coração, em sua consciência, ele tinha nele condições de pagar pela mulher aquela dívida. Por incrível que pareça, o ferido é a única pessoa que tem como pagar aquela dívida. Ele foi lá e pagou, né? Ainda ganhou um bolinho, né, pastor? Café. Voltou de lá o perdão, então, não é sentimento, né? Então, há uma diferença entre gostar e amar, né? Porque eu não sou obrigado a gostar, mas eu tenho a obrigação de amar a pessoa, que é uma decisão, é você não querer o mal da pessoa. É o caso, né? Eu não quero o mal dela. Eu não gosto, não estou em paz para me relacionar. E aí, existe isso? Porque às vezes tem isso, mas que perdão é esse que você não quer se relacionar? tem isso, né? É obrigado a ter relação, obrigado a gostar, ou não sou obrigado a gostar, só amar? Pablo, não sou obrigado a ser amigo. As pessoas às vezes têm essa dificuldade de entender o que é comunhão, amizade. As pessoas têm essa dificuldade. Amigo, que eu falo assim, não é amigo, tipo assim, não é meu amigo, também vai ser meu inimigo. Não, tipo assim, de viver na minha casa, de frequentar os locais que eu vou frequentar. Numa situação de perdão, pedir perdão ou de se perdoar, você se perdoa, beleza, tranquilo. Você não tem mais nenhum resquício no seu coração acerca daquele assunto. Ainda que você lembre, venha lembrar, porém sem sentir dor alguma. Agora, não quer dizer que para mostrar que eu perdoei, eu tenho que viver agarrado com aquela pessoa. Não. Não é porque agora eu perdoei e virou o meu amigo. Não. Perdoei para ter a comunhão. Se na caminhada se tornar um laço de amizade, amém. Se tornar amigo, amém. Agora, se não, também vamos viver em comunhão. É porque tem várias maneiras de amar. Por exemplo, vamos dizer, a sogra. A sogra é sempre um tema muito presente. Né? Tem gente que se relaciona com a sogra, né? Por amor. Né? Ele tem que amar. O genro tem que amar a sogra de qualquer jeito. Só que umas ama por amor, outras ama por causa do vínculo, que está vinculado, é obrigado a amar. Outras suportam. Então, o amor... É o que o Max está falando. Nem sempre ele vem pelo caminho do gostar, mas... porque tipo assim... Usou um verbo muito bacana, você falou suportam, né? Suporta. Tem gente... O amor tudo suporta. Suportar também é amor. Suportar eu queria um pouco além, né? Nós temos a figura de Judas com Jesus, né? Judas traiu Jesus. No ato da traição, Jesus chama ele de amigo. Então, a porta para Judas está aberta. Então, Max disse um negócio bem bacana. Ele falou assim, eu perdoei, né? A pessoa está liberada e se daqui a pouco ela puder restaurar aquela convivência, ele deu um amém aí, amém. Quer dizer, não existe a ideia de perdoar se a porta da convivência não for reaberta. O cara vai passar para conviver de novo, para andar de novo comigo, isso é uma questão dele e também da própria vida. Eu passei uma situação muito interessante que eu acho que ilustra o que eu quero dizer. Um amigo me deu um prejuízo, me deu um calote. Esse era amigo mesmo ou amigo, um termo amigo? Na verdade, foram quase 10 anos de convivência e assim, nesses 10 anos ele sempre foi realmente um amigo, mas ele estava numa situação difícil lá e me deu um golpe lá. Foram R$ 1.600 que ele me tirou e fez a diferença para mim na época, né? E eu fiquei chateado, eu fiz uma pressão para receber esse dinheiro, ele não podia pagar na época, ficou me enrolando. E aí, a decisão que eu tomei, você está perdoado, não precisa me pagar mais. Entendeu? Eu falei para ele, você não precisa pagar mais. Só que é o seguinte, me esquece. Então, isso está longe de ser perdão. E demorou algum tempo, alguns anos, para o Espírito Santo mostrar a mim que eu estava errado. Então, o dinheiro é o que menos valia naquilo, né? Então, você está perdoado, não precisa me pagar mais, mas, você lá e eu aqui. Então, depois, numa pregação sobre perdão, enquanto eu ministrava para a igreja, o Espírito Santo foi martelando essa história na minha cabeça. Entendeu? Por quê? Porque eu fechei a porta da convivência para aquele rapaz. É isso que é o problema. Entendeu? Então, o que acontece? Quando eu percebi emprestar isso... dinheiro para ele, não? Então, eu liguei para ele não me pediu mais, né? Não me pediu. Mas hoje ele faz parte de novo da minha convivência, entendeu? Então, hoje eu acho que eu completei o que a Bíblia instrui. Perdão, ele nunca me pagou, também não me faz falta mais, né? Graças a Deus isso aí passou. Porém, ele está de volta na minha convivência. Mas eu entendo assim, eu entendo que o perdão é uma coisa, as consequências do ato é outra. Eu acho que a pessoa tem que pagar. Deus perdoou Davi? Perdoou. Mas falou, mas a espada não sairá da tua cabeça. Tu vai pagar tudo aquilo que você fez. Assim como tu roubou a mulher de Urias, né? As tuas mulheres também
serão entregues. Só um adendo, pastor, para o senhor explicar. Mas essa questão de Davi, ele pagou diante das demais pessoas. Para com Deus, ele estava zerado, né? Sim, mas claro. Por exemplo, você pode pegar alguém que... Eu creio no perdão de um assassino, de um ladrão. Eu creio. Jesus salvou um ladrão. Jesus, por exemplo, salvou o ladrão na cruz, mas ele não salvou o ladrão da cruz. Ele morreu naquela cruz, da sentença. Então, até voltando ao meu testemunho, eu entendo que essa senhora, né, foi perdoada, em nome de Jesus, foi com certeza, não desejo mal nenhum a ela, graças a Deus por isso, mas eu entendo que no princípio da lei ela tem que pagar, ela tem que ser responsabilizada como ela está sendo processada, porque em Romanos diz, né, que toda autoridade provém de Deus, são magistrados constituídos por Deus. Então, às vezes, as pessoas também têm aquela coisa do perdão piega, daquela coisa assim, não, está perdoado, está tudo bem. Não, eu acho que a consequência, até porque o perdão também ele tem que ser didático. Ele tem que ensinar a pessoa, né? Eu tenho que perdoar e usufruir daquele perdão para eu aprender e para ensinar a outra pessoa também. Então, esse seu amigo, ele precisa também refletir pela sua generosidade e não cometer mais o que ele cometeu. E se fosse seu... mais não. Então, não pedisse mais dinheiro emprestado, porque, sinceramente, ele ficou no SPC contigo. E aí é outra questão. E tem o caso do mau caratismo também, tem o caso da crise mesmo. Às vezes eu quero pagar, mas não estou conseguindo. É diferente do cara que tem o dinheiro e é mau caráter, né? É diferente porque o cara que quer pagar, pelo menos ele te dá uma satisfação. Ele avisa. Ele avisa. O cara que é mau caráter, ele te enrola. Muito bem, vamos para mais um intervalo. A minha dica para você agora é só pegar um copo d'água, um suco, um cafezinho, mas volta para cá, porque tem mais Antenados. Volta já já. Eu vim falar com Deus, vim falar. Estamos de volta, Antenados, falando sobre perdão. Papo muito pertinente. Eu não sei se você já passou por isso, uma dificuldade de perdoar. Esse programa está dedicado a te ensinar a perdoar. Ou quem sabe você tem alguém, um amigo, um parente, alguém que está passando por esse problema. Então, assista até o final para que você aprenda a instruir aqueles que necessitam. Vou fazer uma pergunta aqui para o André Luiz. Se a pessoa tem dificuldade de perdoar, pastor André, e ela quer, só que ela não consegue, o que ela deve fazer para aprender a perdoar? O que ela deve fazer para gerar isso dentro dela? Qual deve ser o caminho? Oração. Se eu tenho consciência que preciso perdoar e não consigo perdoar, eu tenho que pedir a Deus graça, pedir a Deus misericórdia e falar, Senhor, eu desejo perdoar, a mágoa está me consumindo, colocar isso diante de Deus e crer que o Espírito Santo vai agir, não é? Essa relação entre vontade e sentimento, que a gente falou tanto aqui no bloco passado, Jesus vai dizer, se o teu inimigo, né, o que o amor tem níveis, né? Você ama o teu irmão, ama o diferente e ama o inimigo. Se o teu inimigo tiver fome, dá de comer. Se tiver sede, dá de beber. Ou seja, é uma atitude. Eu decido ainda que eu não esteja sentindo vontade de fazer aquilo. Eu sei que é complicado, assim, parece que é uma hipocrisia, mas não é. Eu vou estender a mão, ainda que o meu coração está dizendo para não estender a mão, mas eu estou obedecendo o mandamento. Aí o que acontece? A vontade, ela acaba influenciando no meu sentimento posteriormente. Eu começo a fazer aquilo porque eu tenho sentido que preciso fazer, e depois eu começo a fazer aquilo de forma indiferente, depois eu começo a fazer aquilo porque eu gosto de fazer aquilo. É igual quando alguém precisa fazer exercício. Eu faço com esforço, depois eu não faço com tanto esforço, depois se eu não fizer, eu começo a sentir falta daquilo. Então, se alguém não consegue perdoar, ore, vá para o gabinete pastoral, abra o coração e se esforce. Deus vai dar graça. Um rapaz chegou lá, Deus vai dar graça. Para mim, disse, começa fazendo na carne. Interessante o termo que ele utilizou, né? Faz na carne, depois tu entra no espírito, cara. Tem jeito, tem isso. É progressivo. Quando eu era obreiro, o pastor me chamou para ir na casa de uma irmã. Na verdade, o vice-presidente chamou para ir na casa de uma irmã que estava muito chateada com o pastor dirigente local, né? O segundo do pastor. Aí eu fui com esse presbítero, fomos na casa da irmã, oramos, o pastor trouxe uma palavra, leu a Bíblia e tal, e a irmã tal, e no final a irmã, perdoa o pastor, poxa, o pastor é um ser humano, erra como todo mundo, tal. E a irmã, não, amém. Aí no final a irmã, olha, pastor, tá bom, eu perdoo o pastor, tá perdoado, porque o pastor tinha feito um negócio lá, entristeceu a filha dela, né? Negócio de essas coisas que acontecem na igreja. Né? Aí no final a irmã, eu perdoo, tá perdoado. Mas eu quero que ele vá para o inferno. Então tem gente que perdoa da boca para fora, irmão.
Perdoa da carne. Aí você fala, acho que esse aí foi o perdão da carne. Não, o perdão tem que surtir efeito, tem que dar resultado. Principalmente na própria pessoa. Eu acho que né? Da própria pessoa. Para desenvolver esse exercício, gostei muito da ilustração, pastor, eu estou aprendendo aqui, né? Para desenvolver, exercitar essa prática do perdão, além da questão da oração, que sem ela não tem nem como começar, né? Acho que uma reflexão sobre o que me alcançou, o perdão pelo qual foi alcançado, vai me ajudar também. Entendeu? Se a pessoa pensar assim, poxa, quem eu fui diante de Deus, o que eu errei para com Deus, e depois você discernir que você foi alcançado por um perdão sem merecer, sem mérito, né? E isso vai me ajudar a liberar o perdão para essa outra pessoa. Outro pensamento que talvez me fortaleça a correr essa carreira do perdão é que eu sei previamente que se eu não perdoar, eu não vou ser perdoado. Essa história do que eu falei do meu amigo que ficou me devendo... Agora é importante, isso é importante, que tem gente que entende errado. Aí o cara perdoa mecanicamente, sem... Tem gente que é assim, não, vou ter que perdoar, senão não vou ser perdoado, então vou ter que perdoar. Tipo aquela coisa, não é? Da boca para fora. Da boca para fora, não é? Tem que ser eficaz, né? Então, essa situação assim, eu não fiquei magoado com o rapaz. Não fiquei magoado. Justamente para não ficar magoado, eu disse, você está perdoado e tal, mas não vou mandar mais junto. Só que eu já fiquei magoado com um cara só, na minha cabeça, eu só fiquei magoado com um cara uma vez. E nessa época que eu estava magoado com esse cara, eu não conseguia dormir. Toda vez que eu deitava e lembrava que eu não queria conversa com esse cara, estava magoado, ferido com ele, eu tinha a sensação de que o arrebatamento ia ser naquela madrugada e ia ficar. Então, realmente, começou a me bater um desespero de ficar aqui. Né? O Max falou assim, eu posso ser condenado por qualquer coisa no intervalo, menos por mágoa. Então, eu, naquele momento, naquela época, eu estava com essa sensação. Eu falei, meu Deus, eu vou perder a salvação por causa de um cara estúpido desse, por causa de um idiota desse. Eu estava revoltado com o cara. Então, eu tive que cair de joelhos diante de Deus, pedindo a Ele condições de fazer esse milagre por mim, porque eu não tinha força. Interessante, o Jean e o André estão enfatizando a oração como remédio, né? Como a bênção de Deus na vida do homem para liberar o perdão e muitas outras coisas mais. Então, a oração... Será que a gente pode dizer isso, que o povo está com falta de perdão porque está faltando oração na igreja? A oração é um elemento que está faltando no nosso meio. Né? Até para pastores e pregadores. Né? Às vezes a gente pensa que só um pensamento a Deus é uma oração, mas é muito mais do que isso a oração. As pessoas pensam que Bíblia é um livro de filosofia que você lê, reproduz e acha fantástico. A Bíblia, a palavra de Deus, a gente tem que ler e ela faz efeito quando nós colocamos ela em prática. E colocar ela em prática não quer dizer que nós vamos ser possuídos pelo Espírito Santo e o Espírito Santo vai fazer tudo por nós. A palavra de Deus ela vai exigir de mim que eu tome atitudes. E atitudes essas que vão vir contra aquilo que eu acho que é certo. Conforme o André falou, se eu tenho dificuldade e eu reconheço, o melhor caminho mesmo é a oração. Isso já faz parte de colocar a palavra de Deus em prática. Declarar o bem, né, sobre a pessoa que me amaldiçoa. A própria Bíblia vai dizer que o quadro de Jó muda quando ele começa a orar por aqueles que até então eram seus amigos, porém estavam dando uma interpretação errada da vida de Jó. Então, se eu reconheço isso, já é um bom começo. Porque isso já está mostrando que a palavra de Deus está fazendo efeito em mim. Agora, eu tomar a atitude, já é o outro passo, que eu tenho que tomar essa atitude. Amor e perdão, pelo menos no que eu penso e no que eu vejo pela Bíblia, é opção, é escolha. Deus escolheu me amar e Deus também escolheu me perdoar. Aí entra aquilo que o pastor Jean Marques falou. Só que aí depende agora de mim querer alcançar esse perdão. Hoje em dia está faltando não só oração, como também pregações bíblicas, que venha confrontar as pessoas, porque isso ninguém prega na igreja, porque isso não vai dar glória a Deus nem aleluia. Os pregadores não pregam isso, porque não vai gerar agenda e não vai deixar eles voltarem lá de novo, porque o que o povo gosta é que venha dizer que você realmente é o sabor de mel. O irmão vai ter que ver você por cima e você vai ter que olhar o irmão embaixo. Deus justiceiro. E aí, o Deus justiceiro. E aí acaba que o povo está Deus doente. Minha pistola, né? Deus veio para matar os outros. Você tá entendendo? E aí quando eu peço para Deus fazer justiça, não é a justiça de Deus. Que
Que a salvação do cara, a minha justiça que ele vá para o inferno, conforme o pastor Silas disse aqui pela que aquela irmã falou. A minha justiça é que ele vá para o inferno. Agora, como eu demonstro, e aí uma vez uma mulher que é agnóstica veio me perguntar a questão da imagem e semelhança de Deus. Nós somos imagem e semelhança de Deus mesmo? Eu falei, eu sou imagem e semelhança de Deus em você. Aí ela, como assim? Falei, a partir do momento que eu te amo e eu te perdoo, eu reflito a imagem de Deus para você. Porque a Bíblia vai dizer que aquele que foi muito perdoado, ele entende o que é perdão e ele vai perdoar. Porque ele sabe qual era o caminho que ele seguia e o que ele tem que fazer agora para que outros também alcancem esse caminho. A questão do que o Max falou é certo. A Bíblia é um livro de regra de fé e prática. E ela muda comportamento. Às vezes a gente também quer trazer... Claro que também é espiritual, mas ela é didática, ela nos ensina. Hoje, infelizmente, as pessoas, por exemplo, quando são magoadas, a válvula de escape delas não é mais a oração, é o Facebook. É isso aí. Deus já revelou para ele aqui. É o Facebook. E é uma disputa de ego. Aí um manda uma direta, que outro manda uma indireta, e cada um quer ter a sua razão. Quando, na verdade, a Bíblia nos manda nos humilharmos. Porque a Bíblia diz que graça tem quando você está errado e alguém aponta o seu erro. O gostoso é quando você está certo e você é alvo de calúnia, de difamação, e você está na sua razão. E é gostoso sofrer. Em Mateus 5, no final das bem-aventuranças, Jesus fala lá no versículo 11, bem-aventurado sois vós quando vos injuriarem, né? Quando vos perseguirem e disserem toda sorte de mentira contra vós, né? Porque assim como... Então Jesus começa a falar que isso é ser bem-aventurado. Mas ninguém quer ser mais bem-aventurado, nós queremos ter razão. Hoje as pessoas querem ter razão. Quando vão para o gabinete para poder resolver o problema, não é resolver um problema no princípio bíblico. Aí quando o pastor traz a Bíblia, irmão, vamos nos reconciliar. Porque, não, pastor, a Bíblia tudo bem, mas eu quero ter razão. Eu que fui amagoado, eu que fui injustiçado. Aí quando você fala, tá bom, irmão, você foi magoado, foi injustiçado, então dá glória a Deus por isso. Porque a Bíblia diz que você é uma bênção. Não, mas as pessoas querem ter razão. Elas querem que o pastor seja um juiz e diga assim, ó, você está certo, ele está errado. Esse aqui está excluído da igreja e você vai ser promovido. As pessoas estão esquecendo de praticar esse princípio, de reconhecer o perdão. Voltando aquele papo ali, o homem, o centro, se justificando, o problema do ego do homem. Né? O Max falou bem aí, né? Ele disse que quem muito é perdoado, muito ama. Você vê que é uma fonte só. Se a fonte estiver ligada na pessoa, ele não só vai amar, como também vai estar pronta para perdoar. Porque essa fonte está conectada a ele. É a ação do Espírito de Deus em nós. Nós sabemos que o fruto do Espírito está no singular, mas ele se manifesta em 9 virtudes diferentes. É mais. Né? Então, o que eu... até mais. Mas o que acontece? O fruto do Espírito é o resultado da ação dele na minha vida. É assim que a gente tem que entender. Então, o resultado da ação do Espírito na minha vida vai produzir essas virtudes. Então, é uma fonte só. Ou eu estou conectado a essa fonte, ou eu não tenho condições de gerar as virtudes que ela proporciona. Né? Outra questão interessante que tem sido pautada aqui é que a pessoa já tem a solução. Ela só quer o meu carimbo. Chancela. Ela só quer o meu carimbo. Ela não quer mais ouvir a verdade. Ela já tem a razão dela e ela quer apenas o carimbo pastoral. E eu preciso dizer a todos que nos assistem aqui hoje que os pastores não servem para atestar, né, a sua opinião, nem atestar o seu comportamento. Nós existimos para dizer aquilo que Deus mandou dizer. Né? Se servir a palavra de Deus, para isso servem os pastores que realmente são chamados por Deus. Sobre oração e perdão, rapidinho, sei que o bloco está finalizando. O perdão aparece em 3 orações, né? Que eu me lembro agora. Pai Nosso, Jesus na cruz, perdoados porque eles não sabem o que fazem. Estevão. E lembro também de Estevão. Senhor Jesus, não impute este pecado. É interessante a oração de Jesus. Jesus não está tirando a responsabilidade pessoal deles. Mas, ao mesmo tempo, ele está falando que eles não têm ciência exatamente do que eles estão fazendo ou cometendo ali. Existem situações onde nós até somos agredidos, mas o agressor não tem consciência da agressão que ele está promovendo. E existem situações em que eu interpreto que fui agredido, mas não fui agredido. Eu interpreto que preciso ser perdoado, mas quem tem que perdoar sou eu. Então, antes, em algumas situações, algumas estão claras, mas outras, eu preciso realmente pensar, será que eu fui o agredido? Será que eu agredi primeiro ou não? Será que eu também não preciso perdoar? Porque tem as situações em que a gente já deve ter vivido um tipo de situação dessa, em que você é agredido
e a pessoa fica magoada com você. Isso a gente também tem que pensar sobre isso. É bem claro quanto acerca disso. Se você sabe que teu irmão tem algo contra você, vá você até ele. Deixa a tua oferta lá e vá você até ele. Quer dizer, atitude. Você tem que ter atitude. Isso é importante, Mateus 18, né? Se teu irmão tem algo contra você... Você pode estar bem resolvido com você mesmo. Você foi ferido e você sabe que ele te feriu e de repente ele não sabe. Então, vá você até ele. E não adianta querer oferecer nada no altar sem antes você resolver isso. Então essa coisa de chegar, porque às vezes tem irmão lá, não, fulano me magoou, vou esperar ele me pedir perdão. Não é esperar ele te pedir perdão, você vai até ele para se reconciliar com ele, né? Tem uma vez lá na igreja que uma irmã estava chateada comigo, não sei, eu comecei a igreja, era líder de mocidade, aí ela falou no pastor lá, o pastor me tirou. Aí depois voltei de novo, depois de uns anos. Aí ela foi falar lá de novo e me tirou, não sei o motivo dela. Pessoal, não sei se eu, porque eu botava o povo para orar, era, no início da conversa era bem religioso, bem legalista. Aí no culto de jovem, eu botava o povo para orar 1 hora de joelho. Aí os irmãos, pô, pastor, leva a gente para patinar no gelo. Eu falei, vou levar você para patinar no fogo, meu filho. Vocês têm que orar. Aí isso eu acho que botou alguma coisa no coração da mãe do garoto, que o garoto estava com o joelho já machucado. Aí depois me botaram de novo para ser líder. Aí ela veio pedir perdão para mim. Falou, perdoa, falei mal de você, pastor, tal, para te tirar, porque você é muito religioso, muito legalista. Aí eu falei, minha filha, eu não tenho o direito de não te perdoar, porque eu fui perdoado por uma dívida maior. Eu não pequei contra um bandido, eu pequei contra o amor. Então, quando você peca contra o amor, e o amor te perdoa, a dívida é muito maior. Então, qualquer perdão está abaixo daquele que a gente recebeu, né? Então, a gente não tem o direito de não perdoar, viu? Você não tem o direito de não perdoar ninguém, né, Jean? O pastor falou, que o pastor André falou sobre você pensar que é o agredido, o ofendido, quando, na verdade, você é o agressor, né? Eu estava voltando de Itaboraí, eu estava no acampamento do Exército, fiquei 3 dias sem dormir e saí do quartel direto para uma agenda. Tentei desfazer, mas o pastor insistiu, eu fui. E na volta da agenda, quando acabei de descer a ponte de Niterói, eu cochilei no volante. Eu vi o caminhão ali e, de repente, o caminhão desapareceu da minha frente, eu cochilei. Mas eu estava dirigindo e senti aquela pancada no meu carro, né? Senti a pancada e procurei ver no que eu tinha batido e eu vi um caminhão atrás de mim. Então, o caminhão que eu tinha visto na frente já estava atrás, né? E aí a impressão que eu tive é que o caminhão bateu atrás de mim. E eu estava convencido disso. Falei, caramba, eu que estou com sono e o cara que bate em mim. Parei o carro, aí perguntei pro cara, o que aconteceu? O cara falou assim, eu que te pergunto o que aconteceu. Aí falou, você veio batendo em mim desde lá de trás. Ele falou que eu bati na roda de trás, vim batendo de lado nele, mas eu não acordei. Não acordei. Até a hora que eu bati na frente, né? E aí eu falei para ele, eu bati em você, então tá bom, cadê o amassado do meu carro? Não tinha um amassado na lateral. Só estava amassado no para-choque traseiro. Aí ele ficou confuso, ele estava com outro amigo, aí falou, caramba. Aí eu falei assim, me mostra um amassado que eu vou acreditar na sua história. Você acha que eu ia bater num caminhão e não ia acordar? Não ia ver. Irmãos, ele não achou amassado nenhum, só estava amassado no para-choque traseiro. Aí chamamos a polícia que não vai mais em lugar, mandou pegar a placa um do outro, pegamos a placa, telefone, aí eu fui. Quando eu peguei a linha vermelha, eu falei, quer saber de uma coisa? Meu carro já está velho mesmo, um arranhão a mais, um arranhão a menos. Eu peguei aquele papel e joguei chateado, joguei o papel pela janela. Do telefone, da placa, tudo, e fui embora. E ele ficou convencido de que ele era o culpado. Ele ficou convencido disso. Me pediu até desculpa. De manhã, quando eu fui olhar o carro, na parte de baixo do carro estava um rasgão do para-choque dianteiro até do paralama dianteiro até o traseiro. Quer dizer, eu de fato bati. Não viu? Cara, não vi. Eu não sabia que eu era o agressor. Né? Então essa é uma questão muito importante de ser pautada. Muito boa. Vamos para um break. Antenados tem mais um bloco, a gente finaliza com chave de ouro. Voltamos já já. Voltamos para finalizar o programa sobre perdão. Vamos fazer um resumo rapidinho aqui, começar aqui pelo pastor Max Cassim. Vamos fazer um resumo desse programa sobre o perdão. O que a gente pode resumir em relação a isso? Perdoar para ser perdoado. Quando eu perdoo, eu reflito Deus.
Boa, perdoar para ser perdoado. Olha aí, ó, você quer ser perdoado por Deus, então começa a perdoar, porque quando você perdoa é a maior evidência que você foi perdoado. Aproveita as provações e oportunidades, comece a entender isso, como eu falei, como uma forma didática. Às vezes as pessoas não querem. Por que eu fui magoado? Talvez Deus está te provando, Deus está permitindo isso, até para você crescer espiritualmente. Mas as pessoas hoje são simplistas. Teve um caso essa semana, rapidamente, de uma irmã que estava num projeto da igreja e falou: pastor, aconteceu lá, eu vou sair do projeto. Por que vai sair? Vai lá, conversa com a pessoa, restaura a amizade, restaura a comunhão e continua. Ninguém quer fazer mais isso. Então, acho que é importante isso, pegar essa oportunidade das lutas para restaurar a comunhão e aprender com o perdão. Eu acho que é bom perdoar para não carregar o fardo. O perdão, aquela ideia da locomotiva, né? Solte os vagões, viva uma vida de liberdade em Cristo. Você vai ter muito o que produzir se você não ficar agarrado no que está lá atrás. Esse fardo diante de Deus, diante dos homens e diante da vida. Da própria vida. Pessoal, o pastor Silas falou sobre isso, né? Que a consequência, até medalhista, eu não sabia dessa não, que a falta de perdão, até medalite. Teve uma situação de um atleta de basquete. Câncer também. Câncer, principalmente. Um atleta de basquete da NBA, ele foi agredido em campo. O jogador adversário esqueceu a bola e agrediu ele de fato. Acho que deu um soco, inclusive, nele. E aí foi marcada a falta, o jogo terminou. Quando terminou o jogo, o repórter perguntou para o rapaz o que ele ia fazer sobre aquilo. Entendeu? Aquele soco que ele tomou no campo, se ele ia processar outro jogador. Aí falou: aquilo o quê? Falou: aquilo lá, aquela agressão lá dos fulano de tal. Ele falou: que agressão? Peraí, como assim? Você não foi agredido? Aí falou: fui. Então, aquela agressão. Eu falei: não, aquilo acabou, passou. Quem perdoa tem memória curta. O repórter ficou indignado e disse assim: mas você vai fazer isso por quê? Ele falou: porque eu não quero levar esse cara para minha casa. Boa, essa é memória curta. Perdão é mandamento, perdão não é opção. Quem não perdoa peca. Às vezes a gente tem aquela visão do pecado, daquilo que eu faço de errado, mas se eu não faço o correto, eu também peco. Muito boa. Pastores, quero agradecer muitíssimo a presença de vocês. O programa de hoje foi uma bênção. Tenho certeza que você que está aí nos assistindo agora foi também muitíssimo abençoado. Então, viva o evangelho do perdão, perdoe e Deus te perdoará. Deus abençoe, um beijo grande a todos vocês, todos os dias, 17 horas. Estamos aqui guardando você, um beijo grande, até a próxima. Fui escolhido, sou separado, quero ser bênção para minha geração. Eu quero ser santo. Quero ser santo.